Bom dia. This conference has been overwhelming to my heart. Essa conferência tem sido surpreendente para o meu coração. I want to say on behalf of Pastor Tipton, Eu quero dizer, no lugar do pastor Tipton, Mary and Jeremy, Mary and Jeremy, and myself, e para mim mesmo, sobre mim mesmo, we are so blessed to have been here with you. nós temos sido tão abençoados estando aqui com vocês. Thank you for your love and your hospitality. Obrigado por seu amor e por sua hospitalidade. I have a few people I want to thank this morning. Tem algumas pessoas que eu quero agradecer nessa manhã. Pastor Hoster and his wife, Pastor Hoster e a sua esposa. what a blessing you are. Que bênçãos são vocês. And I believe God has raised you up in these days. E eu creio que o Senhor os levantou nesses dias. And what a beautiful temple God has given you. E que templo tão lindo Deus lhes deu. And who knows what great things is in store for this place. E quem sabe quais as coisas maravilhosas que estão reservadas para esse lugar. I'm thankful for my dear friend Alexander and his wife. Eu agradeço o meu querido amigo Alexandre e a sua esposa. And I had a chance to meet Junior and his wife. E eu tive a oportunidade de conhecer também o Júnior, o Expedito e a sua esposa. Carlos and Fernanda are a great blessing to me. Carlos e a Fernanda são grandes bênçãos para mim. Hector and his wife, a great blessing to me. O Heitor e a sua esposa são grandes bênçãos para mim. I am so grateful for these dear friends. Eu sou tão grato por esses queridos amigos. And there are many more that I could mention, E tem muitos mais que eu poderia mencionar. but I just mentioned these because they are so special. Eu apenas mencionei esses de forma especial. 7 years ago, I was preaching in Sao Paulo, 7 anos atrás eu estava pregando em São Paulo. and after one of the services, a young man came up to talk to me. E em um dos cultos, um jovem veio falar comigo. He came to just give a word of encouragement and thanks for the ministry I'd given. Ele veio apenas para me dar uma palavra de encorajamento e gratidão pelo que ele tinha recebido. His words were very precious. As suas palavras foram muito preciosas. And little did I know that through those 7 years, what a relationship would develop. E mal sabia eu que nesses 7 anos, que relacionamento iria se desenvolver. I want to thank Beto so much Eu quero agradecer o Beto muito, for he and Carlos came to see me that day. porque ele e o Carlos vieram me ver naquele dia. That began a bond with people in Brazil Aquilo começou uma união com as pessoas no Brasil, that is so very precious. que é tão muito preciosa. Beto and Flavia will be leaving today. O Beto e a Flávia estarão indo embora hoje. We have already shed some tears thinking about him leaving. Nós já até derramamos algumas lágrimas pensando na ida deles. I said the other night, when we leave tomorrow night, we'll weep when we say goodbye to all of you. Eu disse aqui na outra noite que quando nós formos, nós vamos chorar dizendo tchau para vocês. We want to express our love for all of you. Nós queremos apenas expressar o nosso amor por todos vocês. Well, the last few messages that I've been giving you As últimas mensagens que eu tenho trazido a vocês have been dealing with revival. têm falado sobre o reavivamento. We've dealt with what revival is, Nós falamos sobre o que o reavivamento é. and we've also explained revival and evangelism. Nós também falamos sobre reavivamento e evangelismo. This morning our subject is revival and missions. Nessa manhã, o nosso assunto é reavivamento e missões. If you have your Bibles, Se você tem a sua Bíblia, turn to Isaiah chapter 54. abra em Isaías capítulo 54. In Isaiah 54 verses 2 and 3, Isaías 54, 2 e 3. we read these words. Nós vamos ler essas palavras. Enlarge the place of your tent, Alarga o espaço da tua tenda, and let them stretch out the curtains of your dwellings. estenda-se o toldo da tua habitação, Do not spare. e não o impeças. Lengthen your cords. Alonga as tuas cordas, Strengthen your stakes. e firma bem as tuas estacas, For you shall expand porque transbordarás to the right and to the left, para a direita e para a esquerda, and your descendants will inherit the nations e a tua posteridade possuirá as nações, and make the desolate cities inhabited. e fará que se povoem as cidades assoladas. This text was preached by a young man Esse texto foi pregado por um jovem, in Nottingham, England, e não foi na Inglaterra.
in the year of 1792. Desculpa. Lá na Inglaterra, no ano de 1772. And those who study missions E aqueles que estudam missões have said of this particular sermon, tomam este sermão em particular, preached by a young man named William Carey, pregado por esse jovem William Carey, that this sermon e que esse sermão, literally changed the world. e dizem que esse sermão literalmente mudou o mundo. One man, Um homem, one sermon, um sermão, it changed the world. mudou o mundo. We'll talk more about that in a moment. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. May we bow here Talvez nós nos curvemos aqui, nos curvemos aqui agora, and once again ask the Holy Spirit to fall. e mais uma vez vamos clamar para que o Espírito Santo venha. Let us pray. Vamos orar. Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, we do bow humbly before you today. nós nos curvamos humildemente diante de Ti hoje. Once again, we give our thanks and praise to your gospel of grace. Mais uma vez nós agradecemos e Te louvamos pelo Evangelho da Graça. Once again, we praise the Lord Jesus Christ. Mais uma vez nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo. We are thankful for the doctrines of grace. Nós Te agradecemos pelas doutrinas da graça. We're thankful for the gospel of justification. Nós somos gratos pelo Evangelho da justificação. Our Father, we thank you for your Holy Spirit. Pai Celestial, nós agradecemos pelo Teu Santo Espírito. We thank you that you've sent him into our hearts. Nós agradecemos que o Senhor o tenha mandado para os nossos corações. He brings life. Ele traz vida. He brings power to us. Ele traz poder para nós. He stirs our soul. Ele guia nossas almas. And he gives us a great love for Jesus E Christ. nos dá um grande amor por Jesus Cristo. Oh God, come down in this place. Ó Senhor, venha neste lugar. Bless this dear pastor, Abençoa este querido pastor, Pastor Hoster, Pastor Roster, his wife, sua esposa, his family, and all the brothers and sisters here. sua família e todos os irmãos e irmãs aqui. God, we pray for Michigan. We pray for this place. Senhor, nós oramos por Michigan, nós oramos por este lugar. Bill and I, Mary and Jeremy, pray for Pastor Hoster. Bill, eu, Jeremy e a Mary oramos pelo pastor Roster. And oh God, use him in a mighty way. Ó Senhor, use-o de uma forma poderosa. Father, we ask all these things Senhor, nós pedimos todas essas coisas for Jesus' sake. no nome de Jesus. Amen. Amém. We've talked about revival in the last few messages. Nós falamos sobre reavivamento nas últimas mensagens. One of the definitions of revival was this. Uma das definições de reavivamento é esta. Revival is a people saturated with God. Reavivamento são pessoas cheias, saturadas do Senhor Deus. And I said last night that when the Holy Spirit comes, E eu disse na última noite que quando o Santo Espírito vem, Acts 1:8 tells us, Atos 1:8 diz isso, two things happen. que duas coisas acontecem. We receive power Nós recebemos poder and we become witnesses for Christ. e nós nos tornamos testemunhas para Cristo. The power is the indwelling of the Holy Spirit. O poder é a habitação do Espírito Santo. The third person of the Holy Trinity comes to indwell our hearts. A terceira pessoa da Trindade vem e habita em nosso coração. We are baptized in the Spirit, Nós somos batizados no Espírito, anointed with the Spirit, ungidos com o Espírito, filled with the Spirit. cheios do Espírito. And as the Holy Spirit overwhelms us, E quando o Espírito Santo nos inunda, nos enche, it is the power of the indwelling God that gives us strength. é o poder da habitação de Deus que nos dá a força And He enables us to serve Him in greater ways than we could ever imagine. e permite que nós o sirvamos de grandes formas que nunca havíamos imaginado. When the Holy Spirit comes, Quando o Santo Espírito vem, He gives us a desire to witness for Jesus. ele nos dá o desejo de testemunhar sobre Jesus. Another byproduct of the Holy Spirit's work in our lives Outro produto paralelo que o Santo Espírito traz para a nossa vida is that not only do people witness at home, é que não apenas as pessoas são testemunhas em casa, I mean that in their local area, eu quero dizer assim, na sua área local, but a byproduct of revival mas outro produto do reavivamento is the explosion of world missions. é a explosão das missões transculturais. When I said that this text that I read a moment ago, Quando eu digo sobre esse texto que eu acabei de ler agora, that it changed the world, que ele mudou o mundo,
You here in Brazil Vocês aqui no Brasil are here in this church estão aqui nessa igreja because of that message. por causa daquela mensagem. That inaugurated the great missionary movement. Aquilo inaugurou um grande movimento missionário. And all the modern missionary movements began from that moment. E todos os movimentos missionários modernos começaram a partir daquele momento. And I've heard many of you testify of the missionaries that came to Brazil. E eu ouvi muitos de vocês testemunharem sobre os missionários que vieram até o Brasil. Your faith and your church was the result of those faithful labors. A sua fé e a sua igreja é resultado desses primeiros movimentos. The missionaries that came from Brazil to Brazil Os missionários que vieram para o Brasil were touched by missionaries foram tocados por missionários, who were touched by missionaries que foram tocados por missionários, who were ignited by that message. que foram reunidos a partir dessa mensagem. I want to read a couple of quotes about the importance of missions. Eu quero ler aqui algumas citações sobre a importância das missões. American preacher John Piper said this: O pregador americano John Piper diz isso. when God comes in revival, Quando Deus vem em um reavivamento, missions will always advance. as missões sempre irão avançar. Ian Murray from England said, Ian Murray, da Inglaterra, diz the evangelical revival que o reavivamento evangélico in the English-speaking world no mundo de fala inglesa, for the last 200 years pelos últimos 200 anos, was the result é o resultado of a great revival de um grande reavivamento of the gospel of Jesus Christ. do Evangelho de Jesus Cristo. Samuel Houghton, Samuel Houghton, he's written a history of the church history. ele é um escritor sobre a história da igreja. He said the fact is indisputable Ele diz que um fato é indiscutível, that revivals in Christianity que o reavivamento na cristandade always issue in missionary effort. sempre resulta em um esforço missionário. He said in the absence of revival, Ele diz que na ausência do reavivamento, missionary efforts diminish. que os esforços missionários minguam. When revival comes, Quando o reavivamento vem, people witness at home as pessoas testemunham em casa and they cast their eye to the foreign fields. e eles saem por aí pelos campos e pelo estrangeiro. Their love for that precious gospel Eles amam o seu precioso evangelho is so overwhelming e isso é tão surpreendente that they can't just stop here in Brasilia. que eles não podem parar aqui em Brasília. They look at neighboring towns and cities, Eles procuram nas cidades vizinhas, eles procuram o seu próximo nas cidades vizinhas. and the cry of God in their soul E o clamor de Deus nas suas almas is that all men é que todos os homens and all people e todos os povos and all e nations todas as nações need to hear this message. precisam ouvir esta mensagem. I told you the other night that Pastor Bill and I Eu contei para vocês na outra noite que eu e o pastor Bill, love our dear pastor, Pastor Bob Shelton. nós amamos o nosso pastor, o pastor Bob Shelton. When we were young boys, Quando nós éramos jovens, he was the man that fed us from the Word of God. ele foi o homem que nos alimentou na palavra de Deus. Before he came to First Baptist Church of Pontiac, Antes que ele viesse para a primeira igreja batista, he was a missionary to Vietnam. ele foi um missionário no Vietnã. He had the privilege of preaching to a group of islands off the coast of China. Ele teve o prazer de pregar para um grupo Off the coast of China, a group of islands. um grupo de anciãos na costa da China. These islands were called the Pescadores. Um grupo de ilhas. Essas ilhas são chamadas de, eu não sei o nome em português, mas seria algo como as pescadoras, alguma coisa assim. Bob Shelton had a heart burning for Jesus Christ. Bob Shelton tinha um coração que queimava pelo Senhor Jesus. He left Michigan and went to that area of the world to preach Jesus to the people of Vietnam. Ele saiu de Michigan para aquela área do mundo para pregar Jesus para as pessoas ali no Vietnã. He was the first white man ever to go to the Pescador Islands. Ele foi o primeiro homem branco a jamais ter ido para aquelas ilhas pescadores. And he told the story how he delighted in sharing with these dear people E ele conta as histórias de quanto ele tinha prazer de compartilhar o evangelho com aquelas pessoas, the message of Jesus Christ. de compartilhar a mensagem de Jesus Cristo. You may not understand this, Você precisa entender o seguinte,
But sometimes when you go to a place where they've never seen a white person before, Algumas vezes, quando você vai para um lugar onde nunca viram uma pessoa branca, for those who have not seen that, para aqueles que não viram um branco, it's a great point of interest. é muito interessante. I have been in villages in India Eu estive em algumas vilas na Índia, where hundreds of little children would come up to me. onde centenas de pequenas crianças vieram até mim. Many of them had never seen a white person before. Muitas delas nunca tinham visto um branco antes. And they looked at my skin like I was a leper. E eles olhavam para minha pele como se eu fosse um leproso. And they followed me around just looking like, what is wrong with this man? E eles me seguiam por todo lado pensando, o que está errado com esse homem? Sometimes when you go to a place where they've never seen a white person, Algumas vezes, quando você vai para um lugar onde eles nunca viram um branco, crowds will gather just to see what this strange person has to say. as multidões se juntam apenas para ouvir o que esse estranho tem a dizer. And great crowds gathered to hear Bob Shelton. E grandes multidões foram ali ouvir Bob Shelton. And with a warm heart and love for God, E com o coração aquecido e o seu amor por Deus, he told these dear people about Jesus Christ. ele falou para aquelas queridas pessoas sobre Jesus How Cristo. the Lord Jesus came out of eternity into time. Como o Senhor Jesus Cristo veio da eternidade e do tempo, How the Son of God became a man. como o Filho de Deus se fez um homem, Born of a virgin. nasceu de uma virgem, Lived on the earth. viveu aqui na terra, And spoke the words of God. falou as palavras de Deus, Died on a cross for our sins. morreu em uma cruz pelos nossos pecados, Was buried and rose again. foi enterrado, ressuscitou And then ascended back into heaven. e depois voltou para o céu. He told the wonderful story of God's love in Christ. Ele contou a história maravilhosa do amor de Deus em Cristo. He invited many of these people on the Pescador Islands to come to Jesus. Ele convidou muitas daquelas pessoas ali naquela ilha para virem a Jesus. He cried out, your sins can be forgiven. Ele falou que os seus pecados podem ser perdoados. You can know the true God of the universe. Vocês podem conhecer o verdadeiro Deus do You universo. must repent. Você precisa se arrepender, Put your faith in Jesus Christ. colocar a sua fé em Jesus Cristo, Believe on him. acreditar nele. And multitudes came. E as multidões vieram. And they, with great joy, received the gospel. E eles com grande alegria receberam o evangelho. And they said to Bob E Shelton, eles disseram ao Bob this Shelton, is wonderful news. e essas são notícias maravilhosas. We are thrilled to hear this message. Nós estamos muito felizes de ouvir essa mensagem. They said, did this man Jesus just die last year? Esse tal de Jesus morreu ano passado. How long ago did it happen? Was it just a few months ago? Faz quanto tempo que ele está no céu? Alguns meses apenas? And he said, no, E ele disse não, it was nearly 2,000 years ago. fazem quase 2000 anos agora. These people had lived in darkness for 2,000 years. Aquelas pessoas haviam vivido em escuridão por 2000 anos. And they were stunned. E eles estavam atordoados. They looked at him, they could not believe it. Eles olharam para ele e não podiam acreditar. All those years, Todos esses anos, they lived in spiritual darkness. eles viveram na escuridão espiritual. But why did Bob Shelton go to the Pescador Islands? Mas por que Bob Shelton foi para aquelas ilhas? Why did he go to Vietnam? Por que ele foi ao Vietnã? Because the Holy Spirit had come to him, Porque o Espírito Santo veio até ele, gave him a heart for the gospel. deu a ele um coração para o Evangelho. I've met people here in Brazil. Eu conheci algumas pessoas aqui no Brasil. One man, I don't know his last name, Ronaldo, Um homem que eu não sei o seu sobrenome, Ronaldo, ele está falando do Ronaldo Lindório. left Brazil and went to Africa. Ele saiu do Brasil e foi até a África. And he's working in the Amazon. O seu trabalho na Amazônia. There was another dear couple here in this conference that work in the Amazon. Havia um outro casal aqui nessa conferência trabalhando na Amazônia, era o Marcelo e a Claudinha. How precious is this? Quão preciosos All eles são. people need to know of Jesus. Todo mundo precisa saber de Jesus. And when revival comes, Quando o reavivamento vem, it will increase a great desire for world missions. vai aumentar o desejo para que nós façamos missões transculturais. Let's go back to our text in Isaiah. Vamos voltar ao nosso texto em Isaías. I'll read it one more time. Eu irei lê-lo uma vez mais. The Lord says here, O Senhor diz aqui: enlarge the place of your tent, alarga o espaço da tua tenda, and let them stretch out the curtains of your dwellings. estenda-se o todo da tua habitação, Do not e spare. não o impeças. Lengthen your cords, Alonga as tuas cordas, strengthen your stakes, e firma bem as tuas estacas, for you shall expand. porque transbordarás. You'll expand to the right and to the left.
para a direita e para a esquerda, and your descendants will inherit the nations e a tua posteridade possuirá as nações, and make the desolate cities inhabited. e fará que se povoem as cidades assoladas. This text is clearly a missionary text. Esse texto é claramente um texto missionário. It's written by Isaiah the prophet. Foi escrito pelo profeta Isaías. The book of Isaiah is probably the most Christ-centered book in all the Old O Testament. livro de Isaías é provavelmente o livro mais cristocêntrico de todo o Antigo Testamento. And we know that many of the prophecies in the book of Isaiah Nós sabemos que muitas das profecias no livro de Isaías refer to the coming of Messiah. se referem à vinda do Messias. And the fulfillment of many of these prophecies E o cumprimento de muitas dessas profecias can only be accomplished só vão ser alcançados through the coming of Messiah com a vinda do Messias and the new covenant church, the new Israel, e a igreja da nova aliança, o novo Israel, which would include all of us que inclui todos nós, as the spiritual descendants of Abraham. como a descendência espiritual de Abraão. Now, William Carey brought a message on this text in 1792. William Carey trouxe uma mensagem sobre esse texto em 1772. And people said of this particular message, E as pessoas disseram sobre essa mensagem em particular it literally changed the world. que ela literalmente mudou o mundo. In that message, Nessa mensagem, he gave a famous quote. ele fez uma famosa citação. This quote has been quoted by millions and millions of Christians. Essa citação tem sido feita por milhões e milhões de cristãos. I'm sure you've all heard it. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. This young man in Nottingham, England, Esse jovem homem ali na Inglaterra, looking at this passage, olhando para essa passagem, believing that God is inspiring his church acreditando que Deus estava inspirando a sua igreja to enlarge the place of your tent, para alargar o lugar de sua tenda, to stretch the curtains of your dwellings, para estender a tenda da sua habitação, lengthen your cords, só para falar o termo certo do texto, alonga as tuas cordas, that you will inherit the nations. pois possuirás as nações. William Carey understood this passage, William Carey entendeu essa passagem, that God was promising que a promessa que Deus estava prometendo, that his church, que a sua igreja, that his kingdom on earth, que o seu reino na terra, that his people que o seu povo would grow and expand iria crescer e se expandir and do great things for God. e fazer grandes coisas para Deus. And so in that message, William Carey said this: Então naquela mensagem, William Carey disse o seguinte: attempt great things for God. tente grandes coisas para Deus. And then he said, Então ele disse: expect great things from God. espere grandes coisas de Deus. Attempt great things for God Tente grandes coisas para Deus and expect great things e for espere God. grandes coisas de Deus. Is that not what's happened here? Não é o que está acontecendo aqui. You have a man in this church as your pastor. Você tem um homem nessa igreja como seu pastor. The heart, O coração, the passion, a paixão and the vision e a visão of William Carey de William Carey is in that man. está naquele homem. Why do you build a temple? Para que construir um templo? Why expand this place? Por que expandir este lugar? Why not just be content? Se não é para ser realizado, Why not stay in a smaller building across the way? por que nós ficaríamos contentes? Por que não ficamos naquele lugar pequeno? Because this man's expecting great things from God. Porque esse homem está esperando grandes coisas de Deus. This man's attempting great things for God. Esse homem está tentando grandes coisas no Senhor. And if I know something of the Holy Spirit's work in this man, E se eu sei algo sobre o trabalho do Espírito Santo nesse homem, the day will come o dia virá when this temple, quando este templo, as wonderful as it is, sendo maravilhoso como é, will have to be expanded or increased. terá que ser expandido e aumentado. Now why? Por quê? Because this man Porque este homem has a love for souls. tem um amor pelas almas. He has a love for you Ele tem um amor por você and your loved ones e pelos seus amados and your children e pelos seus filhos and your neighbors. e pelos seus vizinhos. And all the people in Brasilia need to hear what this man knows. E todas as pessoas em Brasília precisam ouvir o que este homem sabe. Because this man knows Jesus. Porque este homem conhece Jesus. Now, it's an indisputable fact. É um fato indiscutível There are two things that moved William Carey. que duas coisas moviam William Carey. You can't understand his
his life apart from these two things. Você não pode compreender a sua vida sem essas duas coisas. First of all, William Carey was a Calvinist. Primeira coisa, William Carey era um calvinista. To all of you who are here today, let me remind you, Para todos vocês aqui, deixa eu lembrá-los. those people who teach that if you're a Calvinist, it kills missions. Aquelas pessoas que ensinam que o calvinismo mata as missões. There are those who teach that if you're a Calvinist, it kills evangelism. Alguns ensinam que se você for um calvinista, isso irá matar o evangelismo. There are those who believe that if you believe in election, that you won't be a witness for Christ. Existem alguns que dizem que se você acredita na eleição incondicional, você não será uma testemunha That sobre is Cristo. far from the truth. Isso está muito longe da verdade. Many years ago, when I was ordained in the ministry, Muitos anos atrás, quando eu fui ordenado ao ministério, there was a godly old evangelist from Australia havia um velho evangelista vindo da Austrália at my ordination. na minha ordenação. And he said this about the doctrine of election. E ele disse isso sobre a doutrina da eleição. He said, election is not the gospel, Ele disse: a eleição não é o evangelho, but election makes the gospel work. mas a eleição faz o evangelho funcionar. It is because Pastor Hoster believes in the doctrines of grace. É por causa do pastor Hoster acreditar nas doutrinas da graça, Because he believes in a God who can save sinners. porque ele crê em um Deus que pode salvar pecadores, It's because he knows there's power in the Word of God porque ele conhece esse poder da palavra de Deus, that he preaches Christ que ele prega Cristo and takes the message to everyone. e leva essa mensagem para todo mundo. And he knows that there's no heart too hard. E você sabe, não existe nenhum coração tão duro, There is no soul too wicked e sabe que não existe nenhuma alma tão fraca, tão caída, that God in his grace can't convert. que Deus na sua graça não possa converter. Apart from the sovereignty of God, Fora a soberania de Deus, all men would perish. sem a soberania de Deus, todos os homens iriam perecer. So don't say that if you're a Calvinist Então não diga que se você for um calvinista, that you don't believe in missions. você não irá acreditar em missões. William Carey believed in the 5 points of Calvinism. William Carey acreditava nos 5 pontos do calvinismo. He was a man blazing for the love of souls. Ele era um homem em chamas por amor às almas. William Carey lived in a day, William Carey viveu em um dia, it was the end of the Puritan era. era o final da era dos puritanos. And William Carey was influenced by those Puritans. E William Carey foi influenciado por aqueles puritanos. And the Puritans, all of them, just about all of them, E os puritanos, todos eles, simplesmente todos eles, had an eschatology of victory. eles tinham uma escatologia da vitória. They were post-millennial in their viewpoint. Eles eram pós-milenistas no seu ponto de vista. They had this view that the gospel would conquer the nations of the earth. Eles tinham essa visão de que o evangelho iria conquistar as nações da terra. Now, there are those who are premillennial, Existem aqueles que são pré-milenistas. and there are those who are amillennial, E são aqueles que são amilenistas, who also have an optimistic view of the future. que também têm uma visão otimista do futuro. But these are two indisputable facts of William Carey. Mas esses são dois fatos indiscutíveis sobre William Carey. There were those in his day that said, young man, God doesn't need you. Haviam alguns dos seus dias que diziam: meu jovem, Deus não precisa de você. When he wants to save the heathen, he'll do it. Quando ele quiser salvar o pecador, ele vai fazer isso. But William Carey understood Mas William Carey entendeu that men need to hear the gospel preached by others. que os homens precisam ouvir o evangelho pregado por outros. What does the Bible say O que a Bíblia diz about those who preach? sobre aqueles que pregam? Does not the Bible say that your pastor has beautiful feet? A Bíblia não diz que o seu pastor tem lindos pés. He has beautiful feet. Ele tem lindos pés. Pastor, take off your shoes and socks and put your feet up. Let us see those beautiful feet. Pastor, tire seus sapatos, as suas meias, levante os seus pés. Vamos ver quão bonitos You são know seus what I'm pés. saying. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Picture the story. Veja a história. You're in a town, Você está em uma cidade and the enemy has surrounded you completely. e o inimigo está te cercando totalmente. They are besieging the walls of your city. Eles estão sitiando as paredes da sua cidade. Inside, you're trapped.
Lá dentro você tá aprisionado. Outside is an army coming at you. Fora dali existe um exército vindo contra você. You're running out of food. Você está acabando a sua comida. People are starving. As pessoas estão passando fome. And inside you're praying, oh God, send reinforcements. Lá de dentro você está orando, ô Senhor, mande reforços. Oh God, send someone to help deliver us from these enemies. Senhor, mande alguém que nos liberte dos There's a- nossos inimigos. There's a watchman on the wall. A Existe watchman um on the wall. sentinela lá em cima do muro. He looks out and way off in the distance, Ele está olhando e lá longe, na distância, he sees a runner coming through. ele vê um corredor vindo e passando. He has gotten through the enemy E lines. esse corredor está passando pelo meio das The linhas runner is inimigas. coming to the city. O corredor está vindo até a cidade. He yells down, open the gates. E o sentinela grita, abram os portões. The runner's being pursued by the enemy. Porque aquele corredor está sendo perseguido pelo The inimigo. gates are wide open. Os portões se abrem completamente. The runner comes coming in, E o corredor entra lá para dentro. and the gates are shut. E os portões se fecham. And the runner is breathless. E o corredor está sem ar. He's nearly exhausted. Ele está praticamente exausto. And he's panting, and he can hardly breathe. E ele está respirando com muita dificuldade para respirar. And the people of the city grab him and say, do you have news for us? E as pessoas da cidade o pegam e dizem, você tem notícias para nós? What message do you Que bring? mensagem você traz? And he's breathing hard. E ele respirando com dificuldade. He says, my friends, Ele diz, meus amigos, do not worry. não temam. Help is coming. A ajuda está vindo. The king's troops are on their way. As tropas do rei estão a caminho. Hold on a little longer. Esperem mais um pouco. You will be spared. Vocês serão poupados. And the people are overwhelmed at his E as message. pessoas estão maravilhadas com aquela mensagem. And they fall down and weep. E eles se ajoelham e choram. And their tears sprinkle his feet. E as lágrimas deles caem nos pés. And they kiss his feet. E eles beijam os pés daquele Oh, corredor. thank you for this message. Oh, obrigado por essa You brought mensagem. hope to us. Você trouxe esperança para nós. So it is when the man preaches the gospel. E é assim quando um homem prega o evangelho. Those who are saved, Aqueles que são salvos. those who are delivered from the wrath of God, Aqueles que são libertos da ira de Deus. oh, they fall down spiritually. Todos eles caem espiritualmente. And with spiritual eyes and hands, E com mãos espirituais, they say, oh, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of eles good dizem tidings. quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Your pastor has the spirit of William Carey. O seu pastor tem o espírito de William Carey. I'm saying, my dear friends, that this church was built with faith in a great future. Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que essa igreja foi construída com uma grande fé no futuro. God is going to do great things here. Deus irá fazer grandes coisas And you aqui. need to have that kind of faith. Don't lapse into unbelief. Vocês têm que ter esse tipo de fé, não caiam na descrença. These are exciting days. Esses são dias animadores, dias muito bons. These are the beginning of great days for you. Este é o começo de grandes dias para vocês. Now, William Carey, as I said, believed in Calvinism. William Carey, como eu disse, ele acreditava no calvinismo. He had an eschatology of victory. Ele tinha a escatologia da vitória. But he did not sit back in England and do nothing. Mas ele não ficou lá sentado na Inglaterra sem fazer nada. His theology touched his heart A sua teologia tocou o seu coração and compelled him to leave England. e o compeliu a sair da Inglaterra. He practiced what he preached. Ele praticava o que pregava. He was moved by faith. Ele era movido pela fé. He was moved by love. Ele era movido pelo amor. And he went out to India. E ele foi para a Índia. One of the first missionaries to India, Ele foi um dos primeiros missionários da Índia to take those dear people the gospel of Jesus. para levar aquelas queridas pessoas o evangelho de Jesus Cristo. Do you know that there are more people today in India than in China? Você sabia que hoje tem mais gente na Índia do que na China? And because of William Carey, there is a thriving church in India. E por causa de William Carey, existe ali uma igreja que cresce ali na Índia. I have preached to crowds of 15,000 people in India. Eu preguei para uma multidão de 15 mil pessoas ali na Índia. You can drive through the areas of India and see churches everywhere. Você pode dirigir pela Índia e ver igrejas para todo lado. Bible colleges and seminaries. Bible colleges and seminaries. Você pode ver escolas bíblicas e seminários. And churches dot the horizon. E igrejas até o horizonte. In a place where I went in Hyderabad,
there was a great church with a great cross. E um lugar que eu fui ali na Índia, havia uma grande igreja com uma grande cruz. And from many miles away, that cross lights up at night E por muitas milhas você podia ver aquela cruz acesa durante a noite, as a testimony to Jesus Christ. como um testemunho sobre Jesus Cristo. I sat on a train once in India, Eu falei no trem uma vez ali na Índia. and young people came up to the window of the train. Enquanto os jovens vinham até a janela do trem, Many of the trains in India don't have glass windows, just bars across. muitos dos trens na Índia não têm vidro, apenas algumas barras na janela. And again, because I was a foreigner, these young people came up and would reach in and try to touch me. E as pessoas jovens iam ali na janela e esticavam o braço tentando me tocar. One young man, about college age, Um jovem que estava na idade, no começo da universidade, forced his way through the little children, forçou a sua passagem no meio das crianças, put his face up to the bars of the window, colocou a cara nas barras da janela and in broken English began to try to talk with me. e num inglês ruim ele tentou começar a conversar comigo. He asked me who I was and what I was doing. Ele perguntou quem eu era, o que eu estava fazendo. I said, I'm a preacher. Eu disse, eu sou um pregador. I'm here serving my God. Eu estou aqui servindo meu Deus. I'm serving the Lord Jesus Eu Christ. estou servindo o Senhor Jesus Cristo. This was just a few years ago, Isso foi apenas há alguns anos and I atrás. will never forget. E eu nunca esquecerei. A college student in India Um estudante universitário ali na Índia looked me straight in the eye, me olhou diretamente nos olhos. and he said this, E ele disse isso. who is Jesus? Quem é Jesus? At first I thought he was jesting. Primeiro eu achei que ele estava brincando. I sort of smiled and said, who is Jesus? Eu pensei, quem é Jesus? He said, who is this Jesus? E ele falou, quem é I said, Jesus? Jesus Christ. Eu disse, Jesus Cristo. Who is Jesus Christ? Ele disse, And quem then é it Jesus Cristo? dawned on me, this poor young man E veja bem, este pobre jovem had never heard the name of Jesus. nunca havia ouvido falar o nome Jesus Cristo. Now, there are millions of Christians in India now, E existem milhões de cristãos lá na Índia agora, but there are hundreds of millions who still need to know. mas existem centenas de milhões que ainda precisam saber. William Carey went to India William Carey foi para a Índia because he believed in the power of God. porque ele acreditava no poder de Deus. He believed this great text. Ele acreditava nesse grande texto. He believed that God had a plan for the nations, Ele acreditava que Deus tem um plano para as nações that God was going to do great things. e que Deus iria fazer grandes coisas. When William Carey landed in India, he labored for 7 years before he saw his first convert. Quando William Carey foi para a Índia, ele trabalhou por 7 anos até que houvesse a primeira conversão. His name was Krishna Paul. O seu nome era Krishna Paul. Krishna Paul. He was the first convert. Ele foi o primeiro convertido. Can you imagine what joy he had when that Hindu came to Jesus? Você pode imaginar como ele ficou alegre quando aquele primeiro hindu se converteu. By the time William Carey passed away, Quando William Carey morreu, he had baptized over 500 converts. ele havia batizado mais de 500 convertidos. He had translated the Bible into 15 dialects. Ele havia traduzido a Bíblia em 15 dialetos. I preached in Andhra Pradesh. Eu preguei nessa cidade, Andhra Pradesh. The language there is Telugu. A linguagem ali é Telugu. And I held the Bible in Telugu E eu segurei a Bíblia em Telugu like a piece of history. como um pedaço da história. Telugu, this Bible Telugu, essa Bíblia, was translated by William Carey. essa Bíblia havia sido traduzida por William Carey. And as I preached to Muslims and Hindus in India, E enquanto eu pregava para muçulmanos e hindus ali na Índia, my interpreter was using a Bible meu intérprete estava usando a Bíblia that was the fruit of William Carey. que havia sido fruto de William Carey. By 1818, Em 1888, they had founded over 200 colleges in Em 1818, they had founded over 200 Bible colleges in India. haviam 200 escolas bíblicas na Índia. Hundreds of pastors were being trained to take Christ to the nation. E centenas de pastores estavam sendo treinados para levar Cristo para as nações. Because of William Carey's faith, Por causa da fé de William Carey, in 1795, em 1795, the London Missionary Society was born. a Sociedade Missionária Britânica de Londres nasceu.
This missionary society, Essa sociedade missionária, because of William Carey, por causa de William Carey, sent missionaries all over the world. manda missionários por todo o mundo. And the London Missionary Society E a Sociedade Missionária de Londres was used of God to spawn off 13 other missionary societies. tem sido usada por Deus para criar 13 others. Yeah. outras 13 sociedades missionárias. And soon the world was being filled with those who love the gospel. E logo o mundo será cheio daqueles que amam o Evangelho. William Carey died in 1834. William Carey morreu em 1834. Dozens of churches, Dúzias de igrejas, many missionaries from Europe were there. muitos missionários, And God had done a great work. muitos missionários estavam ali e Deus havia feito um trabalho. When William Carey looked at Krishna Paul, his first convert, Quando when he saw him, his first convert, William Carey olhou para aquele cristão que havia sido o primeiro a se converter, he said, he's just one man. ele disse, é apenas um homem, But he said, a continent comes behind him. mas um continente está vindo atrás dele. Here's my faith this morning, my friends. Essa é a minha fé nessa manhã, meus amigos. My faith is that India, Minha fé é que a Índia, like Brazil, assim como o Brasil, like the nations in Africa, assim como as nações na África, like Korea, assim como a Coreia, like China, a China, they are coming to Jesus. eles estão vindo para Jesus. Do you know the country in the world that has the most Christians? Você sabe qual é o país no mundo que tem mais It's cristãos? China. É a China. Do you know a country that is very, very Christianized? Korea. Você sabe um país que é muito cristianizado é a Coreia. The Presbyterian Church in Korea is massive. A igreja presbiteriana na Coreia é gigante. When I was pastoring in Lancaster, Pennsylvania, Quando eu estava pastoreando na cidade da Pensilvânia, I had a dear man in my church eu tinha um querido ali na minha igreja who was the president of the Theological Seminary in Seoul, Korea. que era presidente do seminário teológico na Coreia do Sul. It was a Presbyterian seminary. Era um seminário presbiteriano. He spent half his time in the States, Ele passava metade do seu tempo nos Estados Unidos and the other half of the time he went to Korea, e a outra metade do tempo ele ia para a Coreia, training pastors in Korea to preach Christ crucified. treinando pastores ali na Coreia a pregar Cristo crucificado. I've been privileged to travel in different places around the world. Eu tenho o privilégio de ter viajado por diferentes lugares no mundo. And I want to remind you all here today, E eu quero lembrar a todos vocês aqui hoje. Jesus is Lord. Jesus é Senhor, He's risen. Ele ressuscitou, He's on the throne, Ele está no trono and He's ruling. e Ele reina. And from the throne room, He's drawing the nations to Himself. E lá da sala do trono, Ele está atraindo as nações a Ele. When revival comes, Quando o reavivamento vem, people will witness for Christ, as pessoas irão testemunhar sobre Jesus. and there will be an explosion of missionary work. E haverá uma explosão do trabalho missionário. Let me close with one precious story. Deixa eu encerrar com uma história muito preciosa. There was a young boy in England about 16 years of age. Havia um jovem ali na Inglaterra com mais ou menos 16 anos. He had a hunger to know God. Ele tinha uma fome de conhecer a Deus. The Holy Spirit was working in his life, O Espírito Santo estava trabalhando na sua vida, but he had not yet come to faith in Jesus. mas ele ainda não havia vindo, ele não havia se convertido. He went to church to church to church to hear the gospel. Ele ia de igreja em igreja para ouvir o Evangelho. He wanted to hear and receive Christ, but he could not find the message. Ele gostava de ouvir sobre Cristo, mas ele não conseguia encontrar a mensagem certa. One Sunday morning, Até que um domingo de manhã, he got up again with a burdened heart. ele se levantou novamente com o coração queimando. His prayer was, "Oh Lord, I want to know Jesus." E a sua oração era: Deus, eu quero conhecer Jesus. For some reason, he could not find peace with God. Por alguma maneira ele não conseguia encontrar paz com Deus. He cried for forgiveness. Ele clamava por He perdão, cried for repentance. ele clamava por arrependimento, It was as if the heavens were brass. mas era como se os céus estivessem fechados. And though he cried after God, he had no peace. E apesar de todo o clamor dele a Deus, ele não tinha paz. So off that day, he went to a church Então naquele dia ele foi até uma igreja to hear some pastor that he had heard about.
para ouvir um pastor sobre o qual ele tinha ouvido falar. But amazingly, a snowstorm came. Mas de uma forma impressionante, uma tempestade de neve It was veio. like a blizzard he couldn't see. Foi como uma grande tempestade de neve que ele não conseguia enxergar. And as he was walking along through the snowstorm, E enquanto ele caminhava por aquela nevasca, this young man saw a little Methodist chapel. e esse homem olhou e Methodist chapel. ele viu uma capela metodista. And he stopped in there instead. E ele parou naquele lugar. He sat down and there were hardly anybody there. Ele sentou e ele não conhecia ninguém ali. People couldn't get out because of the storm. Não havia ninguém ali, as pessoas não puderam chegar por causa da There were just tempestade. 3 or 4 people sitting in the church. Só tinha 3 ou 4 pessoas ali sentadas na igreja. The pastor couldn't make it because of the snowstorm. O pastor não pôde chegar por causa da nevasca. And an unknown man, E um homem desconhecido, nobody knows his name, ninguém sabe o seu nome, wasn't a preacher, não era um pregador. got up and began to give a message. Se levantou e começou a trazer a mensagem. And he quoted Isaiah 45:5. E ele citou Isaías 45:5. Look unto me, Olhem para mim, all ye the ends of the world, todos até os confins da terra, and be ye saved. e sejam salvos, For I am God and there's none else. porque eu sou Deus e não há outro. He didn't have much of a message. Ele não tinha mais do que isso para a mensagem. This man that nobody knows who he was, E esse homem que ninguém sabia quem era, he simply said, ele simplesmente disse: look unto me. olhem para mim. Jesus says, look unto me. Jesus disse: olhe para mim. Look unto me and believe. Olhe para mim e creia. And that young man E aquele jovem said the scales fell off his eyes. disse que as escamas saíram dos seus He olhos. said, all of a sudden I looked at Jesus. E de repente eu olhei para Jesus, ele He disse. says, and Jesus looked at me. E ele disse, e Jesus me olhou de And I volta. fell in love with him. E eu me apaixonei por ele. And we were one forever. E nós nos tornamos um para sempre. And that young man E aquele jovem was converted that day se converteu naquele dia from a message, por causa de uma mensagem, from a sermon por causa de um sermão by a man pregado por um homem that nobody knows who he was. que ninguém sabia quem era. But you know who the one that was converted? Mas vocês sabem quem era aquele jovem que se converteu? The young man was Charles Haddon Spurgeon. Aquele jovem era Charles Haddon Some Spurgeon. people believe Alguns creem, the greatest preacher that ever lived, next to Paul. alguns creem que ele seja o maior pregador que já viveu após Paulo, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, who won thousands to Christ, que ganhou milhares para Cristo, whose sermons are still being read today, cujos sermões ainda são ouvidos hoje, was led to Christ foi levado a Cristo by a man we don't know who he was. por um homem que nós não sabemos quem foi. When revival comes, Quando o reavivamento vem, God will make each of you a missionary. Deus vai fazer cada um de vocês um missionário. Who knows what God might do through your life? Quem sabe o que Deus pode fazer através da sua vida? God is going to and is doing great things through Pastor Hoster. Deus irá e Ele já está fazendo grandes coisas através do pastor Hoster. But I remind all of you, Mas eu gostaria de lembrar a todos vocês. Pastor Hoster has a whole church here Pastor Hoster tem toda a igreja aqui. of missionaries. Pastor Hoster tem toda uma igreja aqui de missionários. You are all witnesses for Christ. Todos vocês são testemunhas de Cristo. And as you take the gospel E quando você leva o evangelho wherever you go, para onde quer que você vá, you have no idea você não tem ideia whose heart you may touch. qual coração você poderá estar tocando. On an airplane, Em um avião, on a bus, em um ônibus, in a restaurant, em um restaurante, a neighbor, um vizinho, you may win the next Spurgeon to Christ, você the next Spurgeon to Jesus. você poderá estar ganhando o próximo Spurgeon para Jesus. You may win the next William Carey to Você Jesus. poderá estar ganhando o próximo William Carey para Jesus. You may win the next Pastor Hoster to Jesus. Você poderá estar ganhando o próximo pastor Hoster para Jesus. You are all missionaries. Todos vocês são missionários. Serve your Savior Sirvam ao seu Salvador and have the faith of William e Carey. tenham a fé de William Carey. Enlarge this place, Lord. Alargue este lugar, Senhor. Strengthen our faith, Lord. Fortaleça a nossa fé, Senhor.
Let us expand to the left and to the right. Permita que nós nos expandamos para a direita e para a esquerda. For, oh Lord, we know what your plan is. Senhor, nós não sabemos qual é o seu plano. Your plan in your word Nós sabemos qual é o seu plano. Você planejou aqui na palavra. is that you will inherit the nations. O seu plano aqui na palavra é que nós iremos herdar as nações. It begins here. E começa aqui. It begins today. E começa hoje. As you are faithful to Jesus, Enquanto vocês são fiéis a Jesus, as you exercise faith, quando vocês exercitam a sua fé, God is going to do great things. Deus irá fazer grandes coisas. Attempt great things for God. Tente grandes coisas para o Senhor. All of you, attempt great things for God Todos vocês tentem grandes coisas para o Senhor. and expect great things from E God. esperem grandes coisas do Senhor. If you have faith, Se vocês têm fé, do you have faith? vocês têm fé, Then great things will come. então grandes coisas virão. God bless you. Deus os abençoe. Amém.